Meu irmão, Jesus é o Senhor. Estou aqui para compartilhar com os irmãos a quarta-feira do nosso alimento diário, a primeira semana, onde o título do dia de hoje é O Chamamento de Abraão, Experiência de Fé. E o versículo para a gente ler com oração é o versículo de Gênesis, capítulo 22, versículo 17, que diz assim: Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Amém. Jesus é o Senhor. Na terça-feira a gente viu, o que aconteceu com a humanidade logo depois que Noé sai da arca, né? Como que a humanidade caminhou para uma experiência longe de Deus, né? Começou ali com Cã, que não cobriu a nudez do seu pai, e logo depois um dos descendentes de Cã foi Nimrod, que ele foi um dos precursores da primeira sociedade que se viu totalmente separada de Deus. E a partir daí Deus percebeu que ele não tinha nenhum povo na terra que pudesse ser chamado de seu, porque desde então o povo tinha se afastado totalmente, né? A humanidade tinha se afastado totalmente de Deus, criando seus próprios ídolos, enfim, tendo uma vida totalmente independente. Mas o mais interessante é que no dia de hoje ele fala sobre o chamamento de Abraão, e o que mais me impressiona é que Abraão saiu de um meio totalmente idólatra. O pai dele fabricava ídolos. Então, dentro de uma humanidade, de um povo idólatra, Deus foi lá e escolheu alguém, que foi Abraão. E no decorrer do dia ele cita um pouco da presciência e da predestinação. A gente pode acreditar que Abraão foi predestinado por Deus, mas não é só isso. Deus escolheu Abraão. Entretanto, Abraão precisava ter fé daquele chamamento, ter fé daquela escolha que Deus fez nele. Apesar de Deus nos conhecer muito antes de nós nascermos, se nós não tivermos a disposição de crer na palavra dele, se nós não formos apresentados a essa predestinação, como que a gente vai poder seguir um caminho da vida da igreja? Se tudo fosse uma presciência e uma predestinação, por que a gente estaria tão preocupado em pregar o evangelho, em ter o CEAP, em ter os postos avançados de comportores? Por que a gente faria isso? Não faz sentido, porque sim, Deus conhece os seus. Deus já escolheu eles e já os predestinou antes mesmo deles nascerem. Só que essas pessoas precisam ter a palavra de Deus apresentada a elas, assim como Abraão foi apresentado ao chamamento de Deus, para poder, a partir de Abraão, ter uma raça chamada, uma raça escolhida, na verdade, um povo escolhido ali. Então, o meu encorajamento para esse dia é que nós precisamos nos apegar a essa palavra, nos apegar à fé e cada dia mais pregar esse evangelho para que mais e mais pessoas possam ter ciência do seu chamamento, né? Assim como eu e você e todos aqui da igreja tivemos esse momento em que nós cremos na palavra de Deus, porque ela nos foi apresentada. As pessoas no mundo precisam ter esse contato também, para ver Deus e dizer, puxa, é esse Deus que eu quero servir, é esse Deus que eu quero amar, assim como nós servimos e amamos ao nosso Deus. Então que esse encorajamento fique para os irmãos esse dia e que a semana dos irmãos também seja uma semana muito abençoada. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.